E aí você tinha falado do Elon Musk, por exemplo. Apesar dele conquistar tudo que a gente vê que ele conquistou e consegue colocar as coisas dele pra funcionar muito bem, a gente não sabe, às vezes, né, como é que é ser ele ali, lidar com tudo isso, enfim, né? Você tinha falado que ele tem um certo autismo leve ali. Isso. Ele descreveu isso num show recente, né, que ele apresentou, ninguém sabia. Então a gente supõe que ele esteja falando de alguma coisa que ele fez uma avaliação profissional e que revelou isso. Inclusive, na bolsa, eu vim para cá lendo a biografia dele. Legal, cara. Justamente para poder entender isso. Essa pergunta que você tá fazendo é a pergunta que eu quero tentar também descobrir. Ainda não sei o suficiente, né? Você já viu ele no Joe Rogan? Já chegou a ver? Vi algum trechinho, um trechinho só, não vi tudo. Mas você vê que ele tem uma coisa bem excêntrica no processo de apresentação dele, né? Eu lembro de uma coisa muito específica do Joe Rogan perguntar algo pra ele. Aí ele falou assim, deixa eu pensar um pouco nisso. Aí o podcast ficou em silêncio por 1 minuto e meio, 2 minutos quase. E aí ele fez assim, ficou assim o tempo inteiro. Aí voltou e tipo uma metralhadora de ideias ali. E aí você vê que é um cara interessantíssimo da gente olhar e eu acho que até por às vezes uma inspiração, talvez. Eu vejo o seguinte, no caso dele, por exemplo, ele é um indivíduo. As pessoas às vezes confundem muito você olhar para o Elon Musk e concordar ou discordar dele. Isso é um outro problema, não é disso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual é o processo, como é que as coisas acontecem, né? E ele é um cara que eu acho que... Eu não sei se esse é o tipo de coisa que adianta você ter a inspiração. Porque é muito estrutural, né? De como aquele indivíduo como ele funciona. O jornalista que fez a biografia dele estava falando um pouco disso, que eles sentaram na mesa para eles conversarem, para ele falar como é que ele queria fazer essa biografia, e ele estava determinado a dizer que ele só ia ajudar a biografia se ele pudesse ler antes e acrescentar nota de rodapé. E aí o cara expôs, e aí quando foi a rodada do Elon Musk de contra-exposição, ele falou, não, então tá bom, tá tudo certo, e aí ele acertou e já foi embora. Ele tem um caráter assim, muito resolutivo, uma forma de pensar que você vê que é diferente, né? Ele tem uma fixação nessa história de Marte. Quando você entra no escritório dele, tem lá Marte como ele é, e Marte é assim, uma simulação de Marte habitado e tal. Então é uma fixação que tudo gira em torno desse objetivo. Então todos os projetos que ele tem feito estão lidando com este aspecto. Então tudo de alguma forma converge para isso. Desde Tesla, até a questão da SpaceX, até Cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Então tá tudo culminando para isso. E aí você tem certos hiperfocos que de fato te dão uma fixação num tema que te dá, de alguma forma, uma vantagem, entre aspas, não sei se é exatamente isso, mas assim, é um motor de motivação que ele é muito forte. Então, nesse sentido, é uma coisa interessante. No entanto, você fez um apontamento importante. Como é que é ser ele? Como é que é viver a vida pessoal dele? Né? Como é que é a experiência de ser? Porque essa é uma grande contradição no caso do autismo leve. Né? Você tem uma explosão, você tem aquela motivação absurda para alguma coisa, né? Você viu, quando a gente chegou aqui, né, para as pessoas que estão assistindo, eu já comecei a falar, nossa, porque o microfone, porque a luz, porque esse é um hiperfoco meu agora. Eu estou assim, fascinado com isso. Com vídeo, né? Com vídeo, com produção, eu estou nesse negócio. Então isso é um motor. Por outro lado, a contradição é que isso também te traz uma dificuldade de relacionamento social muito grande. Por exemplo, o Elon Musk tem uma hora que ele fala assim, eu estou pensando, eu estou querendo agora namorar, também um tempo para namorar também. Mas eu não sei como é que eu organizo. Quanto que a mulher quer para namorar? 5 horas? Será que 10 horas dá? Quantas horas que ela quer? Interessante, cara. Então, veja, olha a dificuldade dele se colocar no lugar do outro para tentar entender. Olha, eu te confesso que isso eu acho uma das coisas mais difíceis realmente. Ele gostaria de ter uma listinha de regras, né? Isso. Igual você falou da distância do braço. Ele gostaria de 5 horas por dia. Exatamente. O Einstein, existem pessoas que especulam que o Einstein poderia ter ou não autismo. Eu não estou nem entrando nesse debate, porque isso é polêmico, tem que considerar uma série de coisas. Mas ele, num certo momento, ele fez uma lista de regras para a mulher, para interagir com ele na casa.
Ele pegou uma lista, ele fez 10, acho que eram 10 regras, 13 regras, e entregou para a mulher dele. Aqui as regras para interagir comigo em casa. Então, a regra ela é muito mais simples. O problema é que, se você olhar a sociedade, a vida social, ela é tão complexa que para cada interação você tem que ter 1000 regras, a exceção, o aspecto específico de cada coisa. E aí acaba ficando impossível. Mas as regras elas são absurdamente efetivas, né? Elas te dão uma clareza muito maior para saber como se comportar. Eu, assim, historicamente falando, né, minha vida, das interações românticas, por exemplo, que eu tive, existe a briga com aquela... Eu falo assim, não, só fala o que você quer que eu faça. Aí eu anoto e eu faço isso. Pronto. Não, é só me dizer, é só ser prático, mas não, a vida real não é assim. As pessoas elas se sentem mal porque você fez isso, se sentem bem, ou elas incluem significado nas coisas que, se você não domina esses significados, você pode entrar em um monte de enrascada, entendeu? Então eu falo, não, só fala o que você quer que eu faça. Pronto. Interessante isso. Eu participei de um podcast esses dias e a gente tava conversando sobre algo assim, de que, por exemplo, ele reparou que eu olhei no relógio e, por a gente ser muito amigo, ele falou, você quer ir embora? Aí eu falei assim, não, na verdade eu nem olhei o relógio, eu só, tipo, sei lá, entendeu? E aí eu acho que a gente, quem é neurotípico, né, costuma colocar várias sinais, interpretar essas coisas do jeito que é pra eles. E aí, às vezes, uma pessoa que tem um pouco mais de ansiedade social, ela vai interpretar, pô, o cara olhou o relógio, ele quer ir embora já, meu Deus do céu, será que eu tô falando alguma merda? Será que eu tô, né? Vai interpretar dessa forma. Mas uma pessoa com autismo, por exemplo, ela simplesmente não vai reparar nesse tipo de coisa, né? Não vai reparar se, tipo, se tá incomodando ou se a pessoa tá incomodada, certo? É exatamente essa a grande dificuldade, porque assim, quando uma pessoa está conversando com a outra, eu só estou conversando com você aqui, você pode estar gostando ou pode não estar gostando. Você pode dizer assim, não estou gostando. Aí beleza, isso é uma comunicação formal em que você descreve para mim. Mas você pode não falar nada, você pode falar assim, tá bom, legal, né? Você pode me dar outros sinais, e esses sinais às vezes são tão sutis, às vezes nem você sabe discriminar, percebeu que você não está gostando de alguma coisa, mas esses sinais tem várias comunicações que você está me dando. E às vezes a pessoa que está conversando, né, sem discriminar, sem poder saber racionalizar tudo, ele vai ajustando a conversa. Então, na hora que você fica mais feliz na conversa, e como isso é reforçador para a pessoa também, né, para a pessoa que está interagindo, ela tende a se direcionar mais para aquela conversa. Quando isso não está presente, essa sensibilidade, você acaba tendo um grande problema. Porque se eu estou conversando e você está incomodado, e aí começa a ficar muito incomodado, eu continuo me comportando como se nada estivesse acontecendo. Então, esse é o grande primeiro problema. É como as pessoas que não sentem dor, não sei se você já viu, as pessoas que têm uma doença, né, elas não sentem dor. E é um grande problema. A maioria das pessoas morre. Por quê? Porque ela não sente dor, ela acaba se colocando num monte de situação em que ela sangra e aí daqui a pouco ela morre. Então é mais ou menos essa ideia, né? Como você não tem essa sensibilidade para ir se ajustando ao ambiente, você acaba se direcionando a um caos em termos de habilidades sociais. Isso é muito, muito grave em certos contextos. Imagina que se eu estou falando para alguém assim, você me dá uma carona, a pessoa fala, dou? Pô, que legal, ele disse que deu, vai dar. Né? Não, você disse que não vai dar, você comunicou que não vai dar, mas formalmente você falou para mim que vai, você disse dou. Né? Então, é claro que aqui eu coloquei um caso exagerado, né? Mas quando a pessoa fala assim... Tipo isso, você não... exatamente. Se você não pega essa sutileza, aí você acaba tendo prejuízos sociais que eles vão se escalando. Eles vão ficando cada vez mais graves, porque assim, quanto mais eu tenho dificuldade nisso, mais eu tenho condições de chegar num lugar e de causar um mal-estar para outra pessoa e a outra pessoa punir meu comportamento. Me xingar, não sei o quê. Principalmente na adolescência, que o adolescente é cruel, né? E a pessoa me tratar mal, qualquer coisa assim. E aí se torna mais difícil, mais improvável, eu fico mais desmotivado de interagir de novo. E se eu interagia 10 vezes, e se ainda assim tinha um problema grave de sensibilidade, eu interagindo 5, eu vou ter menos ainda conhecimento dessas sutilezas. E aí, tendo menos conhecimento dessas sutilezas, dominando menos as sutilezas, vou interagir menos ainda. Uhum. E quando eu interajo menos ainda, eu tenho mais, interajo mal,
Aí eu tenho mais chance de ser punido e aí eu vou interagir menos ainda. E é um ciclo vicioso. Que você tem grande parte dos indivíduos que não saem de casa, simplesmente não saem, eles ficam em casa o dia inteiro, a vida inteira. Né? E durante toda a vida, ainda que sejam muito inteligentes, ainda que sejam pessoas super competentes que poderiam estar sendo aproveitadas do ponto de vista do mercado de trabalho e da sua própria satisfação pessoal, né? Encontrando relacionamentos. Então isso é muito comum, muito comum.